Para. Não para não, continua. Mas eu preciso avisar que esse vídeo contém spoiler de Lover Stalker Killer. Bom, dito isso, pensa aí no enredo de filme de ficção, com umas pitadinhas de mentira, loucuras, crimes. Só que quando esse filme é um retrato da vida real, isso realmente aconteceu. A gente nunca sabe até onde vai a mente maluca, doentia de uma pessoa, né? Nossa, meu Deus. Bom, e você sabe, né? Você sabe um pouquinho disso, porque você foi vítima de uma stalker maluca. Gente, é uma história que inclusive é um enredo de filme. Só que hoje a gente vai falar sobre esse filme, né? Que saiu recentemente na Netflix e conta uma história bizarra, assim, sabe? Exato. Então anote aí mais uma vez, Lover Stalker Killer, em português seria algo como amante, perseguidora e assassina. Dá arrepio só de lembrar, é surpreendente. E esse conteúdo, ele foi muito bem feito e ele faz a gente refletir muito sobre relacionamentos, sobre redes sociais, né? Opa, ele conta as reviravoltas, gente, de um pesadelo que um mecânico americano chamado Dave Kroupa viveu entre 2012 e 2016. 4 anos. Olha só, gente, coitado, ele tinha acabado de passar ali por uma separação que foi amigável. E aí, claro, né, como todo homem ali, né, na vida adulta e tal, decidiu recomeçar uma vida amorosa. Normal. Era conhecer alguém legal, possibilidade de construir uma nova história, ele já tinha, né, uma família. Aí ele entrou num aplicativo de relacionamentos e conheceu uma mulher interessante. No primeiro encontro com ela, ele deixou claro que ele não queria compromisso, né? Enfim. Sussa, né? Tava recomeçando, então ele ficou empolgado e ele quis conhecer outras mulheres também, o que é normal, né, acontecer nessa fase. Você quer conhecer as pessoas. E aí, alguns dias depois, uma cliente, lembra que ele é mecânico, chamada Carrie Farver, aparece lá na oficina dele para arrumar o carro. E aí pinta um clima ali, né? Eles se olham e tal, começam a sair. E um dia a Liz, que era aquela primeira, aparece no apartamento dele para buscar umas coisas. E quem tava lá? A Carrie, né? A terrível. A terrível Carrie. Foi uma situação bem desconfortável, mas até aí ninguém namorava ninguém. Era uma questão de solteiros, se conhecendo melhor. No dia seguinte, o Dave recebe uma mensagem da Carrie, dizendo que ela queria morar com ele. Eles tinham acabado de se conhecer. E aí, óbvio que ele achou aquela mensagem descabida. E ele disse que não queria uma relação séria com ela. Só que aí, as mensagens ameaçadoras de Carrie começaram a aparecer no celular dele assim, ó. Sem Uma parar. atrás da outra. E um detalhe, gente, a tal da Carrie sumiu, né? Ela só mandava mensagem, mandava vídeo, mandava foto. Ninguém sabia onde ela tava. Infernizando a vida do cara. Ela deixou o filho com a mãe dela, sumiu. Ela tinha mandado várias mensagens pra família também, falando, ó, tá tudo bem por aqui, só que eu não quero mais essa história, quero esquecer esse cara, vou mudar de cidade pra recomeçar minha vida. Gente, vocês não têm ideia. Tem uma reviravolta nessa história muito maluca. Sabe o que a gente fala? Mas dei muito spoiler, né? Disso, gente, boa. Nós demos A gente uma vai falar, hein? resumida nessa história, mas é realmente um filme surpreendente, né, dele. Eu acho que a gente não precisa falar o plot twist aí da história, não. mas o fato é que é legal a gente trazer esse tema de stalkers, porque não são só pessoas famosas que têm perseguidores, porque a gente vê na mídia, né, pessoas muito famosas, mas várias atrizes aí de Hollywood, enfim, tiveram suas casas invadidas, isso sai na mídia e tal. Só que pessoas comuns também são stalkeadas, também têm perseguidores. A gente viu aí essa história que tá na Netflix e aconteceu recentemente. Haters também, nesse universo de haters, muita Tem. gente quer atormentar. E como eles fazem isso com mensagens, né? Aquela coisa do avatar virtual, a covardia, porque você não se apresenta, você não enfrenta a pessoa pessoalmente, você manda Você tá mensagens confortável. de forma anônima, né? E você fica ali confortável numa situação que você tem coragem de fazer aquilo que talvez pessoalmente você não teria. Você aterroriza a vida do outro porque você tá atrás de uma tela e a pessoa não vê você. Porque muitas vezes esses haters não assumem a identidade original, né? E esse termo, né, stalker, que a gente fala aqui no Brasil também, é como se fosse um perseguidor. E ele ficou muito mais presente nas redes sociais, depois, né, desse universo crescer cada vez mais. Então, se você vê o número de stalkers identificados que entram com o processo, no Brasil foi só depois, a Dê até vai falar disso, mas lá nos Estados Unidos o número era menor. Como era o perseguidor antes, o stalker? O cara ia no trabalho da mulher, seguia, então era muito mais fácil identificar quem era essa pessoa e ela era punida de fato. Nas redes sociais é terra de ninguém. Você inventa quem você quer ser.
É, o crime de stalker, ele passou a ser reconhecido nos Estados Unidos nos anos 90. Agora, pasmem, no Brasil foi só em 2021. Ou seja, foi ontem, né? Que fui vítima de um stalker. Quando que foi? 2018. Esse processo foi até 2020, mas começou em 2018 e não tinha legislação. Inclusive, foi um trabalho da Polícia de Investigação, abriu um inquérito sob segredo de justiça. Esse inquérito tem mais de 400 páginas. Ele não foi finalizado até hoje, a gente está em 2024. Né? Então, assim, eu acabei contratando uma pessoa especialista em redes sociais, especialista em TI, para fazer essa apuração, para trabalhar com aqueles dados que eu tinha, os prints, os IPs, todos os endereços, tudo aquilo que eu tinha. E eu cheguei no stalker, no criminoso, antes da polícia. Porque você fez esse trabalho junto com especialistas, né? Exatamente. Você fez o trabalho da polícia porque naquela época não era oficializado como crime. Não, era um crime, era um crime. Não deixa de ser. Crime. Sempre é crime, mas não oficial. Sim. Eram vários crimes, na verdade, ali, né? Difamação. Você se sente à vontade para contar um pouquinho o que aconteceu? Olha, eu já até falei sobre isso, assim, eu tinha terminado um relacionamento com uma pessoa que era conhecida e aí, de repente, eu comecei a receber mensagens como se fosse essa pessoa me perseguindo, meu ex. O stalker se passou pelo seu ex. Né? Então, eu dava todos os indícios de que era um ex. Como eu não falava com essa pessoa, até cheguei a perguntar, me mandou mensagem? Eu falei, não fui eu. Falei, bom, tudo bem. Essa pessoa começou a perseguir todo mundo que tinha contato comigo. Então, se eu seguisse um perfil no Instagram, por exemplo, essa pessoa ia lá e mandava uma mensagem para essa pessoa, para quem eu estava seguindo, e falava, não queira se relacionar com a Érica. A Érica está saindo com fulano, ciclano, com beltrano. Não fazia sentido. Não fazia sentido, né? Você estava só seguindo. Fazia sentido porque seria um ex que teria sentimento por mim e queria me afastar das pessoas. Mas ele não tinha nada a ver com tecnologia também. Eu achei aquela coisa estranha. Foram passando os dias, os meses, foram 2 anos, tá? Não foram, a gente sabe que a média dura 2, 4 semanas. Quando passa disso, o negócio é obsessão. E aí, foi passando o tempo, eu recebendo mensagens, aí essas mensagens que eram só de falar, não vai ficar com a Érica, porque a Érica tá com fulano. Era pra nenhum homem chegar perto de mim. Aí começava a mandar pras mulheres desses caras. Olha, a Érica tem um caso, pra afastar a pessoa. Só que não tinha nada com nada. Eu fiquei, depois que eu terminei esse relacionamento, eu fiquei 1 ano sem ter contato com nenhum homem, porque eu entrava em pânico. Essas mensagens iam para... Eu tenho muitos contatos na política, no meio artístico, que é o meio que eu trabalho. Claro. Né, como jornalista. Então, eu me sentia completamente violada, porque essas pessoas conhecidas, relevantes, tal, que faziam parte do meu ciclo profissional, começaram a receber mensagens como se fosse eu. Estava atrapalhando o seu trabalho. Entendeu? Por que você está falando com ela? Se é alguma coisa com ela? Foi horrível, foi horrível. Mais do que isso, para resumir, essa pessoa entrou no meu computador, entrou na minha rede de fibra em casa, de internet, entrou em todos os meus dispositivos, até, assim, Alexa, tudo que você tiver, a pessoa conseguiu ter acesso. As minhas senhas, só que eu percebi que essa pessoa não me roubava, não me prejudicava e não me expunha publicamente. Era sempre por DM, era sempre mensagem, e-mail. Então, eu percebi, falei, poxa, essa pessoa, se ela é um hater, se ela me odeia tanto, por que ela me protege? Porque tinha uma questão meio passional, tinha uma obsessão, uma questão de ter poder sobre mim. Né? E assim, não vai ficar com ninguém. Essa pessoa tinha uma paixão por você. Sei lá, um interesse, né? E, enfim, entrou em todos os meus dispositivos, não me roubou, não poderia ter feito um monte de coisa. Vazou áudios meus com a minha psicóloga de assuntos extremamente delicados. Vazou na maquiagem da TV, que é o lugar que tem mais fofoca. Nossa, é assustador. Abria um perfil e falava, me ameaçava. Falava, você estava com essa roupa em tal lugar, você está fazendo isso. Ao mesmo tempo, só pra gente resumir, tinha uma pessoa que se apresentou como fã. Lá atrás, quando começou o problema, essa fã falou, eu adoro você. Olha, eu vou te ajudar nisso porque eu sou hacker. Eu sou especialista nisso. Me passa o IP, me passa os prints que eu vou descobrir que é filho da mãe que está fazendo isso com você. O que acontecia? A polícia demorava, eu pegava isso e falava para a polícia, olha, estou passando por uma pessoa que está investigando também. Ok. E aí eu passava tudo. Passava arquivos, sabia da minha vida e eu chorava. Meu Deus, por que essa pessoa tá fazendo isso comigo? Não, calma que eu vou te ajudar. Aí, quando eu começava a acalmar, vinha uma bomba. O que eu fazia quando vinha a bomba? Ia conversar com ela. Corria pra pessoa.
me ajuda, o que estão fazendo? Cara, eu emagreci 8 quilos. Olha só que Eu sério não queria sair isso. de casa, eu não me relacionava com nenhum homem, com ninguém, eu não queria falar com ninguém. Eu vivia em pânico, tinha medo de fazer alguma coisa com a minha família. Foi horrível. Quem era o stalker? A pessoa que estava te ajudando. Então, sim, eu errei, eu me fragilizei, eu fiquei completamente errou? vulnerável de confiar numa pessoa que eu não conhecia. Tá. Mas eu falei no vídeo com essa pessoa, eu falei ao telefone entendi. com essa pessoa, eu sei a cara dela, eu sabia onde ela morava. Você vê como Ela a gente... falava detalhes da família dela, eu fiz textos, eu escrevia textos, porque na época falou, olha, perdi minha mãe, não sei o quê. Eu realmente gostava dessa pessoa. Cara, é muito Então, louco, porque num momento é louco, né? de fragilidade, de vulnerabilidade, a gente acaba confiando em pessoas que podem puxar o nosso tapete e acabar com a nossa vida. A gente tem que ter muita atenção em quem se aproxima da gente, por isso que é tão importante a gente ter na vida uma rede de apoio, ter com quem contar, amigos verdadeiros, porque é óbvio que no momento de fragilidade você acaba não percebendo o perigo em seu entorno, então é um ponto de atenção que você aprendeu na dor, né? E aí eu fui articulando também, coloquei entradas específicas, coloquei aí sim um especialista em segurança, né? Coloquei em todos os meus dispositivos, ele monitorava tudo que chegava. Então a gente pegou o endereço correto, descobri onde era, peguei no satélite, liguei para a região, para os estabelecimentos ao redor, descobri que a pessoa morava lá. E eu fiz também uma pegadinha, porque eu já sabia como ela reagia, ela tinha um modus operandi. Então quando eu peguei falei, é essa pessoa. Eu fiz 2 armadilhas e peguei Caiu. nela. Aí eu peguei e falei, confrontei. Falei, por que você fez isso? O stalker nunca acha que vai ser pego, né? Mas não existe crime E perfeito. pra quê, cara? Essa pessoa Pois é. gostava de mim, tinha uma obsessão. Então, que criasse uma relação saudável. aí que tá a questão, porque as pesquisas apontam que metade dos perseguidores, dos stalkers, sofrem de transtornos mentais. A gente, inclusive, usa, né? Eu vou stalkear fulano, vou não sei o quê. A coisa de você dar uma espiadinha na vida do outro, isso não tem nada a ver com o stalker que a gente tá falando de perseguição. Agora, quando eu falo que as pesquisas apontam que metade dos stalkers são pessoas que têm transtornos mentais, é porque são pessoas perigosas, porque elas entram nessa loucura delas e perdem a noção do crime que elas estão cometendo e do mal que elas estão fazendo para o outro. E na maioria das vezes, você passou por isso porque você quase entrou em depressão, as pessoas sim começam a ter transtorno de ansiedade, insônia, depressão. E assim, isso leva para a vida inteira essa ferida que fica muito difícil. Nesse documentário que a gente assistiu, juro por Deus, cara, no final, assim, eu queria chorar pensando na história desse rapaz, porque ele falou assim, eu não tive escolha. Não tem como a gente voltar lá atrás e falar, eu não queria ter conhecido essa pessoa. Você não tem muitas vezes escolha. A gente não está livre de uma coisa dessa acontecer na nossa vida. Mas, se começar a acontecer, a gente tem que, de alguma forma, tentar cortar a relação com essa pessoa. Primeira coisa, fazer a denúncia. Sim. Armazenar os dados, se proteger, colocar softwares de proteção de VNP, do seu IP, de todos os dispositivos. Então existem coisas que nós podemos fazer, mas você não controla o comportamento do outro. Agora vamos esquecer essa história que já passou? Vamos só falar, eu até anotei aqui, só para vocês saberem Sobre os tópicos dessa intriga toda. Desse documentário. Lembra Nossa. da Liz? Chega um momento, a Carrie mandando mensagem lá, ameaçadora, não sei o quê. A casa da Liz foi incendiada com os pets dentro, gente. Isso daí eu já quase morri nessa hora. Não, e na hora ali que você tá vendo, você pensa, Nossa. será que os filhos dela estavam lá, sabe? Começa E a dar tem um imagem desespero. real, né, dele? Não, tem imagens reais, as fotos, os vídeos, assim, da época, das pessoas. Nossa. Quando a casa dela foi incendiada, ela até se reaproximou dele, né? Porque era um momento delicado. Falou, pô, a Carrie tá mandando um monte de mensagem, tá fazendo da minha vida um inferno, acho que foi com ciúmes de você. Aí a casa da mulher pegou fogo. Aí ele foi, se reaproximou, eles começaram a tentar entender. Só que olha só, Teve um momento 2012 a que- 16 são 4 anos. Teve um momento que as roupas, né, da Liz estavam todas cortadas com faca, assim, uma loucura. Bom, em 2015 só, depois de 2012, olha só, em 2015 eles vão começar a entender, a polícia começa a ter alguns indícios ali do que tá acontecendo. Acho que a gente pode parar por aí. Eu acho. Não dá o plot, não fala do Não que, vou do que falar, rolou, gente, mas assim. é um assunto assim, a mensagem é o quê? Claro, uma dica de série para você assistir um conteúdo, né, durante a semana, no fim de semana, quando você quiser. E essa coisa da gente se proteger contra
Ó, juro por Deus que depois que você me contou a sua história, eu comecei a colocar a fita adesiva na câmera do meu computador. Fiquei mais atenta com coisas de conversas que chegam pelo meu celular, as DMs, assim. A gente, de fato, precisa ficar com o nosso radar ligado, assim, porque a gente não tá livre de acontecer. Exatamente. Então, aproveite, se inscreva no canal, deixa aqui seu like, seu comentário, siga também o nosso perfil Reviravolta, programa Reviravolta no Instagram, estamos no Spotify. O que mais? Isso aí, Spotify, Mas Instagram, todas as redes, TikTok. é isso. Obrigada Beijo. pela presença, gente, pelo seu tempo.